Alguns vídeos atrás, eu comentei sobre os langolieres. Os langolieres, eu disse que mencionaria, explicaria num vídeo e agora vou fazer. Porque as pessoas estão perguntando, mas o que você quis dizer com os langolieres? Os langolieres, para começar, e bem resumidamente eu vou falar, foi um episódio de uma série que levou na década de 60. Sim, eu sou tão antiga quanto, e adoro isso, gente. Eu estou muito bem com isso, por ter passado essas décadas, ter aprendido tanta coisa como aprendi, e agora poder atestar para vocês as coisas que realmente existiram e as que não existiram, claro, sobre a minha ótica. Mas voltando aos langolieres, é o nome de um episódio que passou na série que na época era muito famosa, Além da Imaginação. E os langolieres trata de um grupo que está dentro de um avião, alguns passageiros, e esse passa por cima das nuvens. Quem já andou de avião sabe que ele fica acima das nuvens, porque estava acontecendo alguma tempestade ali e eles estavam evitando a tempestade. Mas, em algum momento, o avião entrou. Eu não me lembro exatamente se ele ia tentar aterrissar ou se ele estava chegando ao aeroporto, porque isso é uma série, é um episódio antigo. Mas ele passou, e ao passar pela nuvem, alguns passageiros sumiram de dentro do avião. Não foram junto com o resto que estava ali, entre tripulação e passageiros. Mas eles conseguiram aterrissar o avião. Aterrissaram num aeroporto vazio, sem nada. E eles ficaram sem entender. Não tinha ninguém na torre, não tinha ninguém atendendo nos guichês, não tinham passageiros, aquela movimentação comum a todo aeroporto. Quem já andou em um sabe. E eles começaram a ficar intrigados. O avião estava avariado, precisava ser olhado ou abastecido, alguma coisa assim, e eles não sabiam a quem se dirigir, o que estava realmente acontecendo ali. Mas, no transcorrer do episódio, algum barulho estava ficando cada vez mais alto e eles não entendiam o que estava acontecendo. Bem, está fazendo um barulho, e aquele barulho parecia algo roendo, algo cortando papel, uma coisa assim, um barulho estranho. Só que, enquanto eles estavam procurando, acionaram um rádio, usaram um telefone, nada ali funcionava, tudo estava inteiro, mas nada funcionava. Os aviões estavam parados no pátio, nenhum outro avião aterrissava, nenhum outro decolava. Eles foram estranhando cada vez mais que aquele aeroporto que parecia perfeito, parecia completo, estivesse destituído de vida. E o barulho aumentando. E aí um dos passageiros, que era inclusive muito medroso, disse que aquilo lembrava uma história que o pai dele contava para ele quando ele era criança. E o pai contava, mas ninguém estava prestando atenção, até uma hora que resolveram ouvir o que ele estava dizendo. E ele falou: gente, esse barulho parece com os langolieres. Aí perguntaram a ele o que era. Os langolieres eram comedores de passado. Eles comiam os cenários que já não tinham mais utilidade. E ele achava que aquilo ali parecia um cenário sem vida, já não tinha mais utilidade. Era um aeroporto, mas era um aeroporto morto. Tinha aviões, tinha cadeira, tinha recepção, tinha loja de conveniência, mas não tinha ninguém ali. Ninguém utilizava aquele espaço.
Aí, claro, riram, aquela coisa toda, começaram a se desentender que eles precisavam abastecer, já que não aparecia ninguém para abastecer, eles teriam que fazer por eles mesmos, abastecer, porque já que aquele aeroporto não estava dando e parecia que a tempestade tinha parado, eles iriam de novo pegar o rumo deles e aterrissar onde estava combinado. Até que eles começaram a ver realmente, num cenário mais longínquo, longe do aeroporto, postes caindo, árvores caindo. Aí eles começaram a olhar e falaram, mas será mesmo que isso está sendo desconstruído? Quando eles perceberam que sim, e atrás vinha, e na frente vinham umas bocas grandes comendo o cenário, comendo tudo do aeroporto, eles se amedrontaram, começaram a abastecer rapidamente, pediram, né, vamos entrar direto no avião, vamos sair daqui, que o importante é sair de qualquer jeito, porque senão eles também seriam devorados, porque atrás daquelas grandes bocas que faziam barulho como se fosse de metal, não existia nada, só a escuridão. Eles conseguiram entrar a tempo de ver lá embaixo os langolires devorando tudo o que era do aeroporto e ficando apenas um grande nada, um nada sem altura, sem chão, sem paredes, era só uma grande escuridão. Eles ficaram apavorados, levaram o avião a uma outra circunstância, desceram novamente num aeroporto e aquele aeroporto também não tinha ninguém. Não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém para atender. Não tinha ninguém e uma das pessoas estavam com fome. Falou, então não vai fazer mal eu botar uma moeda e tirar um daqueles saquinhos. Essas máquinas que tem em filmes americanos. Bem, ele foi lá, pegou, era uma batata, vamos supor, uma batata, ele abriu, começou a comer e cuspiu fora. Pô, não tem gosto de nada, não tem nenhum gosto. Como eles já tinham tido a experiência com os langolires e com o passado sendo devorado, sendo comido, eles se olharam e viram que ali ainda não havia acontecido, porque no outro não tinha isso. Mas ali o refrigerante não tinha gosto, então ainda não tinha acontecido, era o futuro. Estava sendo montado, mas não tinha ainda nenhuma serventia. Então eles decidiram ficar ali e esperar. Falou, o que nós podemos fazer? Vamos colocar o avião numa posição normal, vamos abastecer, que caso apareça algum langolier também para devorar isso aqui, nós estejamos errados, isso aqui não ser o futuro. Mas eles começaram a ouvir barulho, conforme eles foram se agitando, cada um tomando a sua providência. E qual não foi a surpresa deles quando o primeiro pé apareceu, a primeira pessoa, e aquilo começou a acontecer. Então é isso que o episódio mostra. Não adianta você estar preso a coisas do passado. Estão mortas, não vão lhe dar nada a não ser a recordação do que eram. Ou seja, eles olharam aqueles objetos, eles pareciam ali para servi-lo, mas já não tinham nenhuma serventia porque já tinham cumprido com a sua orientação. Foram parar no local onde a vida ainda não estava acontecendo, estava esperando que o presente chegasse. Por quê? Só o presente existe. Então, se você também ficar muito focado no futuro, o futuro não tem gosto, o futuro não tem essência, o futuro não tem forma. O futuro ainda não aconteceu e é derivado do que você faz hoje. Como ali eles tomaram a decisão, vamos ficar aqui e vamos esperar, vamos ver se os langolires não vão comer, tudo começou a ter gosto.
começou a aparecer um barulho diferente dos langolires. Era o barulho de pessoas andando, conversando, aquela agitação onde tem muitas pessoas, que você acaba só ouvindo aquele som, a mistura de sons, e não entende muito bem o que está acontecendo. A vida começou a acontecer quando o presente se fez acontecer. Quando o presente tenta estar no futuro, não há gosto, não há sabor, não há vida acontecendo. É o presente caminhando com as suas recordações, com a sua bagagem rica de experiências do passado e do presente, que dão sabor ao futuro. O futuro só existe se você estiver caminhando no seu presente, porque segundo a segundo você toca um futuro, você troca um momento próximo, não é? Como roda o relógio. Então, é sobre isso que eu às vezes digo: não se prendam ao passado. O passado serve como recordação, uma excelente recordação, e o futuro não aconteceu. Quem vai dar sabor, cor, textura, movimento a esse futuro é você. Então, eu espero ter explicado os langolires, atendendo a pedido, e aqueles que não pediram, conhecer que os langolires já comeram o seu passado. Não adianta querer voltar para ele. Ele não existe mais, a não ser como uma simples imaginação. E o futuro é aquilo que você faz hoje. É consequência do que você faz hoje que você gera um excelente futuro.